Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy, voltada agora para o Zeus 3. Bem, essa é uma aula sobre como parametrizar o Zeus para rodar um determinado setup específico, né? O pessoal está começando a ter familiaridade com o Zeus agora, então é importante explicar como que a gente parametriza, como que a gente escolhe, sinal, filtro e tudo mais. Então, para o pessoal não ficar perdido, eu resolvi fazer um videozinho bem rápido para a gente poder explicar como que funciona, ok? Bem, pessoal, a primeira coisa que todo mundo precisa entender é que agora no Zeus 3, para você escolher o sinal e o filtro da sua operação, você tem uma seção específica dentro do robô, tá? Para você escolher as chamadas regras de entrada. Ok? O que é uma regra de entrada, pessoal? Uma regra de entrada nada mais é do que uma combinação de um sinal com um filtro, tá? Ou você pode usar apenas sinal ou apenas filtro, tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês, de maneira geral, quais são as principais formas que você pode usar para trabalhar com regras de entrada, ok? Bem, o jeito mais simples para a gente trabalhar com regras de entrada, pessoal, é escolher uma regra simples, tá? Única. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um indicador que, enfim, acho que todo mundo conhece. Eu vou escolher o indicador Parabolic SAR, ok? Então, na lista de setups do Zeus 3, a gente vai lá na letra P, né? Então aqui tem o número 140 por enquanto, deve entrar mais setups, tá? Mas eu vou escolher então o sinal de número 140 Parabolic SAR, ok? E aí, uma vez que eu escolho a regra de entrada, eu agora vou ter que fazer o quê, pessoal? Escolhida uma regra de entrada, aí agora eu tenho que pensar em qual será a regra de saída. Então, assim, todo setup que você criar hoje no Zeus, você precisa explicitamente informar qual é a regra de entrada e qual é a regra de saída, ok? Então, anteriormente isso não estava muito claro, e agora com o Zeus 3 a gente precisa explicitamente dizer o que é a regra de entrada e o que é a regra de saída, ok? Então, no caso, eu vou usar Parabolic SAR, e eu quero que a minha saída seja feita por take profit ou stop loss. Ou seja, eu vou colocar ordens de take profit, ordem de stop loss, ou até mesmo realizações parciais, tá? Então, assim, é a forma de saída mais tradicional, digamos assim, né? Sair por take profit e sair por stop loss, ok? Então, recapitulando, qual é a minha regra de entrada? Eu vou entrar em operação quando o Parabolic SAR tiver uma mudança de direção do indicador, tá? E eu vou sair da operação por take profit e stop loss. Detalhe, pessoal, quando eu escolho a saída por take profit e stop loss, eu preciso obrigatoriamente indicar a distância, né, onde esse meu take profit e esse stop loss vai ser posicionado. Então, aonde eu faço isso? Eu faço isso rolando, né, os parâmetros um pouco mais para baixo. Então, eu rolo um pouco mais para baixo e aí eu tenho, primeiramente, pessoal, qual é o volume que eu quero operar, ok? Então, depois de escolher o setup, eu escolho, né, o volume de operação. Então, aqui eu vou colocar uma operação com 5 contratos. Como é que eu faço, pessoal? Supondo que eu esteja operando mini dólar, tá? Eu vou colocar aqui, então, o volume fixo e o volume principal eu coloco o número 5. Então, agora eu estou operando Parabolic SAR com 5 contratos, beleza? Depois que eu determino o volume, chegou a hora de determinar agora as distâncias, né? Então eu rolo o conjunto de parâmetros um pouco mais para baixo e aqui agora, pessoal, eu tenho os parâmetros das regras de saída, ok? Então, quem eu escolhi como sendo regra de saída? Eu escolhi take profit e stop loss, não é isso? Então, o que eu faço? Já que eu estou operando dólar, eu quero então colocar um take profit de, vamos colocar aqui, pessoal, um take profit de 4 pontos e o stop loss, por exemplo, de 10 pontos. Então, é um setup bem simples, tá? É composto de Parabolic SAR, saindo por take profit na pedra de 4 pontos e stop loss de 10 pontos, ok? Então, esse é um setup bem simples, ok? Então, basta eu digitar aqui OK, e aí você vai ter o robô carregado no gráfico e as entradas serão dadas pela chamada virada do indicador. O que seria a virada do indicador, pessoal? É quando o Parabolic SAR, né, que está acima do preço, passa a ficar abaixo do preço, isso é o que a gente chama de virada no indicador, ok? Então aqui no caso eu teria entradas de venda, aqui eu teria entradas de compra, aqui eu teria uma entrada de venda e por aí vai, tá? É o que a gente chama de virada no indicador Parabolic SAR,
ok? Então assim, parametrizar um indicador, né, um setup, e determinar qual é o nível de take profit stop loss, agora realmente ficou muito fácil nos Zeus, ok? Recapitulando, pessoal, 3 passinhos bem simples. Escolho qual é o sinal, escolho qual é a saída, não é isso? Então, de novo, perdão, escolho qual é a regra de entrada, que é o sinal, escolho qual é a regra de saída, ok? E depois eu rolo um pouco mais para baixo os parâmetros e determino qual é o volume e quais são as distâncias. Dou ok e o setup está funcionando. Bem, é importante recapitular o seguinte, o que acontece se ao invés de sinal número 1, eu colocasse, por exemplo, sinal número 5 parabólico SAR. Então, número 140, tá? Pessoal, não importa em qual parâmetro você coloca o sinal. Qualquer parâmetro, número 1, 2, 3, 4 ou 5, o funcionamento vai ser exatamente igual. Tá? Assim como a regra de saída, se eu colocar a regra de saída 1, 2, 3, 4 ou 5, né, o funcionamento vai ser exatamente o mesmo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, só para recapitular, pessoal, a minha regra de entrada agora eu coloco como sinal número 5, ok? E a minha regra de saída aqui agora eu também coloco como regra número 5. O funcionamento vai ser exatamente igual se eu tivesse parametrizado 1 para sinal e 1 para a regra de saída. Então, colocando 5 para sinal e 5 para a regra de saída, o funcionamento vai ser exatamente o mesmo, ok? Se eu der ok, tudo vai funcionar exatamente como estava antes. Beleza, pessoal? Então essa é a nova forma de parametrização de regras de entrada e regras de saída dos Zeus 3, ok? Daqui a pouco eu trago mais vídeos para vocês, por enquanto é só. Valeu, pessoal, obrigado.